Aleluia. Deus é bom. Deus é fiel. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei quando você vai ouvir essa ministração. A paz do Senhor aí, o Jones, para sua família. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. Dona Nuxa Guedes, te conheço de algum lugar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida. Essa noite nós vamos estudar sobre alguns aspectos da intercessão referente à unidade. Amém, seu Denis? Que Deus te abençoe aí. Boa noite para você também. Que você tenha paz na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém, Dona Isabel. Glória a Deus. E nós vamos falar sobre alguns textos bíblicos que falam sobre a unidade, né? A unidade e a presença de Deus, porque nós precisamos compreender como intercessores que trabalham no altar do Senhor, coisas a respeito da presença de Deus, né? Se você vai atrair a presença de Deus, você tem que compreender quem Deus é, né? E não atrair a presença de Deus somente por atrair a presença de Deus, né? Só para ele se mostrar em algum lugar, fazer alguma coisa. É muito mais do que isso, amém? Tem a ver com muito mais do que isso. Tem a ver com um propósito tremendo que é transformar a vida das pessoas. Amém, Dona Luciana? Deus abençoe. Glória a Deus. Nós vamos orar, pedir para Deus nos ensinar, pedir para Deus trazer a palavra, porque Ele é fiel. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, implorar a Tua presença na nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, reunindo a nossa vida de maneira virtual, mas no mundo espiritual não há distâncias e nem barreiras, Pai. E nós estamos nos reunindo aqui em volta da Tua palavra, que nós queremos aprender, receber. Vem nos ensinar, Pai. Vem falar conosco de maneira específica e pessoal. Coloca, Senhor, ouvidos para ouvir a Tua voz, que a Tua voz soe dentro do meu coração e do coração de cada pessoa que vai receber a Tua palavra nessa noite, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e imploramos, Pai, que o Senhor traga o sangue do Cordeiro sobre cada mente, sobre cada família, sobre cada equipamento, toda situação que está sendo usada para a Tua palavra ser ministrada, seja protegida pelo sangue do Cordeiro. Traz sobre nós a revelação e a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá. Eu quero começar lendo um texto bem conhecido que está em João, capítulo 17. João 17, 20 até o versículo 24. Nós vamos aprender aqui algumas coisas tremendas em João 17. Está escrito assim no versículo 20: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está orando, né? Antes da sua crucificação, antes da sua morte. Ele está orando profeticamente, é uma oração tremenda. João 17 traz essa oração, quando Jesus está ali orando, e no meio da oração ele começa a orar, não somente pelos seus discípulos, os 12 que estavam ali com ele, ou 11, né, que o Judas já não estava ali mais. Ele estava orando por aqueles que creram na palavra, que estavam ali de maneira no presente, né? Ou seja, esses que estão comigo agora, não rogo apenas por estes, ou seja, Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, ele está orando pelos seus discípulos, mas Jesus ele faz uma oração aqui tremenda, porque ele não está orando apenas por aqueles que estão ali de maneira presente, mas ele faz uma oração profética. Ele faz uma oração para alcançar pessoas que ainda vão crer pela palavra de Deus, vão crer em Jesus, que vão crer no Evangelho. Ele está orando pelo futuro. Ele está orando por você, está orando por mim. Ele está orando pelas pessoas que ainda vão se converter, que ainda vão se arrepender. Ele está orando pelas pessoas que vão aprender a palavra e crer na palavra de Deus. Então, essa oração, essa intercessão, ela vai alcançar essas pessoas. E eu acho tremendo o que Jesus está orando. Jesus não está orando para que, olha, eu quero que todos aqueles que creem em mim prosperem. Eu quero que todos aqueles que creem em mim sejam curados. Eu quero que todo mundo que crê em mim seja prefeito, presidente, que seja elevado às alturas na política. Ele não está orando por poder, nem por posição. Ele está orando pelas pessoas que vão crer nele. E a oração dele é uma oração muito específica. Ele fala: Pai, eu preciso que o Senhor faça com que todos sejam um, para que todos andem em unidade. Por que Jesus não pediu outras coisas para a igreja que estava se formando, para que a palavra que ia atrair as pessoas, ia formar a igreja? Por que Jesus não pediu prosperidade, riqueza, livramento dos inimigos? Por que Jesus pediu unidade? Por que ele falou para que eles sejam um? E aí você tem algo poderoso da parte de Deus, né? Porque Deus, ele não está pedindo, ele não está formando em nós pessoas que vão apenas conquistar as coisas nessa vida, mas ele está formando em nós pessoas que vão se parecer com ele. A diferença está aí. A diferença é que Deus, ele quer filhos, o Pai quer filhos que se pareçam com ele, que sejam a sua imagem e semelhança. Isso é o primeiro ponto. Jesus não está orando para que haja conquista, para que haja conquista geográfica, conquista demográfica. Jesus está orando para que haja unidade. Ele está pedindo para que todos os crentes futuros andem em unidade, né? E isso me revela coisas tremendas. Primeiro, que Deus, ele não trabalha sozinho. Deus trabalha em unidade. A unidade é um dos atributos divinos que nós podemos perceber na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três? Não, eles são um. Ou seja, unidade, eles fazem
tudo em unidade. Foi assim desde o começo da criação e vai ser assim para sempre. Por quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus trabalha em unidade. Deus é unidade. Ele é um. São três, mas eles são um. É como você e eu. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Mas quando você olha para você no espelho, você vê um. Você não vê três, você não está enxergando no espelho a sua alma, o seu espírito ou o seu corpo. Então nós fomos criados para sermos únicos, mas temos que viver em unidade, ou seja, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo precisam harmonizar. Por isso Tessalonicenses fala, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, preservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele está falando isso? Porque nós fomos criados para andar em unidade. Eu preciso ter a unidade entre o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Eu preciso ter concordância entre os três. Eu não posso ficar dividido, né, entre dois pensamentos, entre duas crenças. Eu não posso fazer o meu corpo, né, de escravo do pecado e ao mesmo tempo meu espírito servo de Deus. Por isso Jesus falou, você não pode servir a dois senhores. Não existe uma divisão na sua vida. Se você se dividir, você não existe mais. Se eu me dividir, não existo mais. Se o meu espírito sai do meu corpo, eu não existo mais. Então o que Jesus está falando? Ele está falando, olha, que eles sejam um. Ele está falando, olha, que a igreja que vai nascer seja uma. Que eles andem em unidade. Isso me revela que a intercessão de Jesus, em João capítulo 17, é uma intercessão que me ensina, porque Deus não mandou apenas Jesus orar ou interceder pelos seus apóstolos e também por aqueles que vão crer. Não, Deus mandou João escrever essa oração para que nos ensinasse. Então eu preciso aprender coisas com a oração de Jesus. A primeira coisa é que o intercessor precisa gerar a unidade. A unidade, ela não é algo natural, porque nós somos seres humanos caídos. Não é algo natural, agora você se converteu, agora você é um comigo. Não, tem que ser gerada essa unidade, mas aonde que é gerada a unidade? Na intercessão, na oração. Você vê Jesus orando, Senhor, eu estou orando para que esses que estão aqui comigo, que eles sejam um. Unidade tem que ser gerada. Unidade não é a nossa natureza depois da queda. Depois da queda, a gente se espalha. Depois da queda, a gente se divide. Depois da queda, a gente é faccioso, a gente é invejoso. Depois da queda, irmão, vem a carne. E a carne deseja que é contrário ao espírito. Ele se divide, afastou o homem de Deus, dividiu o homem de Deus. E aí nós estamos vivendo essa realidade. Por isso a unidade precisa ter quem gere. E você vê Jesus aqui gerando unidade. Gerando. Esta oração de Jesus há 2000 anos atrás, até os dias de hoje, Deus está respondendo. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, é uma resposta para essa oração de um intercessor. Então a unidade tem que ser gerada. A unidade não pode ser forçada. Ela não pode ser obrigatória. Você pode ter várias pessoas num ponto de ônibus esperando um ônibus, mas cada um vai pegar um destino diferente. Ali não é uma unidade. A unidade tem que ser gerada, o mesmo propósito, a mesma fé, a mesma maneira de pensar, concordância. Essas coisas têm que ser geradas. Elas não são naturais da nossa vida. Tem que ser geradas no casamento.
tem que ser geradas na família, tem que ser geradas. A unidade, a concordância tem que ser gerada. O pai dividido com o filho dividido com o irmão, e você vai vendo a esposa separando do marido, você vai vendo essa divisão toda acontecendo, porque isso é o natural de um ser humano. Então, um intercessor precisa clamar: Senhor, que nós sejamos um com Cristo, que nós sejamos um com Cristo. Por isso Paulo fala a respeito da palavra e do ministério da reconciliação. Ele está falando que essa palavra e esse ministério nos foram entregues, nos foram dados. Então, Jesus, ele começou esse ministério da reconciliação para que nós nos reconciliássemos com Deus, ou seja, para que nós nos uníssemos com Deus novamente. E esse ministério da reconciliação, essa palavra da reconciliação, ela tem que funcionar em tudo. Começando no meu casamento, começando na minha casa e começando na minha família. Não dá para eu tentar ser um no trabalho se eu não sou um dentro de casa. Não dá, irmão. Então, eu preciso gerar essa unidade dentro da minha casa. Eu preciso gerar unidade dentro do meu casamento. Né? O intercessor está dividido em casa e vem interceder na igreja. Ele vai gerar o que exatamente? Ele vai gerar a divisão que ele tem vivido na casa dele. Então, quando ele ora, ele está orando de acordo com aquilo que ele vive. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: a fim de que todos sejam um, como és tu em mim e eu em ti. Ou seja, Jesus não está pedindo para que Deus gere uma unidade que ele não vive. Ele mesmo não vive essa unidade. Não, Jesus fala assim: eu quero que eles sejam um da mesma maneira que nós somos um. Ou seja, eu estou pedindo que o Senhor gere aquilo que eu já alcancei na minha vida. Eu estou pedindo, Pai, que o Senhor gere neles o mesmo tipo de unidade. Amém? Então, nós precisamos gerar essa unidade primeiro dentro de nós. Precisamos gerar essa unidade na nossa casa, no nosso casamento. É dali, dessa unidade, que vai gerar unidade nas outras dimensões. Né? Por que as igrejas são desunidas? Por que existe tanta divisão nas igrejas? Porque as famílias são desunidas. Então, o intercessor precisa gerar essa unidade. A unidade pode ser gerada pela oração, pela intercessão. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que o Pai tem o poder de gerar essa unidade. O Pai tem o poder de aglutinar. O Pai tem o poder de ajuntar as pessoas. O Pai tem o poder de atrair as pessoas. O Pai tem esse poder. Quando você pede em oração para o Pai tem o poder. Senhor, que eles sejam um. Jesus fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então ele chamou Lázaro para fora, o Lázaro veio. Por quê? Porque Deus sempre ouve, o Pai sempre ouve o Filho. Então, quando você ora: Pai, eu quero gera unidade aqui na minha vida, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, na minha escola, aonde for. Gera unidade. Por quê? Porque essa é a característica de Deus. Você está falando assim: Senhor, eu quero me parecer mais contigo. Pai, eu quero me parecer mais contigo. Eu quero ter mais comunhão contigo. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero ter mais relacionamento contigo. Isso é unidade. Quando você faz isso, Deus fala assim: tá bom, isso está alinhado com a minha vontade, que é fazer o homem a minha imagem e semelhança. E a imagem de Deus, a semelhança de Deus é unidade. Amém? Outra coisa, né? A unidade tem que ser gerada, ela pode ser gerada no presente e ela pode ser gerada no futuro. Isso daqui é muito forte, irmão. Se você é intercessor, guarda bem o que eu estou te falando. O seu alcance não é limitado. Não é limitado. Porque imagina alguém falar assim: Senhor, eu não estou rogando apenas por esses que já estão aqui.
Eu estou rogando por todos aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Que tipo de oração é essa? Como que Deus vai responder essa oração? Deus vai responder essa oração através dos séculos, através dos milênios. As pessoas que vão se convertendo, elas são alcançadas por uma intercessão de Jesus. Então, a intercessão pode gerar unidade no presente, mas também pode gerar a unidade no futuro. Ou seja, a oração profética de Jesus, ela é tão forte que ela atrai, ou seja, quem entrar aqui nessa comunhão com a palavra, quem tiver fé no coração, vai se agregar e vai ser um comigo e que eles também sejam um entre eles. Então, isso é muito poderoso, irmão. Muito poderoso. E eu te pergunto uma coisa importantíssima. O que faz as pessoas ficarem juntas? O que faz as pessoas andarem juntas umas com as outras? Tenta pensar o que faz você ficar aonde você está. O que faz você permanecer na igreja que você congrega. O que faz você permanecer na família que você mora aí. O que faz isso acontecer na tua vida? Qual é o motivo de você estar aí? Por que você não caminha sem eles, sozinho? Você já pensou nisso? Porque nós fomos criados por Deus, desenhados por Deus, para viver juntos, para andar em unidade. Nós somos desenhados por Deus para refletir a imagem e semelhança de Deus. Então, a intercessão pode gerar profeticamente pessoas lá na frente que estão sozinhas. E aí a palavra de Deus se cumpre. Deus faz com que o solitário viva em família. E a igreja é a família de Deus. Então Deus pega uma pessoa solitária, Deus pega uma pessoa que não conhece a unidade, que não tem padrão de família, que não tem ainda na cabeça dela o que é ser um marido, o que é ser um pai, o que é ser um filho, o que é ser um esposo correto, um irmão, e coloca ele dentro da sua família. Por quê? Porque ele desenhou aquela pessoa. Ele sabe que essa pessoa tem potencial para concordar com outras pessoas. Tem potencial para caminhar com outras pessoas, para andar em equipe, para realizar coisas com outras pessoas. Então, a intercessão pode gerar essa unidade. Jesus não está orando por riqueza, ele não está orando por conquista, ele não está orando por cura, ele não está orando por nada além de unidade. Unidade. Imagina, irmão, muita gente orando, né? Senhor, que na igreja que está começando, imaginando, estamos começando uma igreja hoje aqui, tem, né, 4, 5 pessoas. Vamos orar profeticamente. Senhor, nessa igreja eu profetizo, não vai faltar recurso financeiro. O outro, Senhor, nessa igreja não vai faltar gente para sentar nas cadeiras, vai entupir de gente esse lugar. Né? O outro fala, Senhor, não vai faltar aqui pessoas para serem curadas, pessoas para serem libertas de demônios. Jesus estava falando o seguinte, eu profetizo unidade. Ele não orou nada disso, ele falou, eu profetizo unidade. Por quê? Porque eu quero que eles se pareçam com o Pai. Eu quero que eles se pareçam comigo. A unidade faz a gente se parecer com Deus. Isso é muito poderoso. Jesus não pediu recurso, irmão. A gente chora pelo recurso, a gente chora pelo... Né? A igreja está vazia, podia ter vindo mais gente, aquilo dá uma tristeza, né? Mas Jesus falou assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. Por quê? Porque eu pareço. Porque esses caras, eles adquiriram a minha semelhança quando eles se reuniram. 2 ou 3. 2 ou 3. Ainda bem que ele não falou 10. Falou 2 ou 3. E depois ele foi orar, Senhor, que eles andem em unidade, que eles caminhem juntos. Amém? Então, outra coisa, né, que Jesus está me ensinando com essa oração é que não basta apenas
levar as pessoas a crer na palavra. É necessário que elas aprendam a viver em unidade. Isso é um processo de aprendizado. Isso não vem pronto. Aí eu creio na palavra, e agora? Agora você tem que aprender a andar em unidade. Começando na sua família, começando no seu casamento, começando na sua casa, começando no seu trabalho, começando nas dimensões mais íntimas da tua vida. Nós temos que gerar a característica de Cristo, a característica do Pai, do Espírito. Nós precisamos colocar a característica de Deus na sua vida. Então, o Espírito de Deus, ele vem para gerar unidade. Amém? E aí, na outra parte da oração de Jesus, isso aqui é muito, muito poderoso, no versículo 22, ele fala assim: eu lhes tenho transmitido a glória. Eu lhes tenho transmitido a glória que o Senhor tem me dado, Pai, para que sejam um como nós somos um. E aí, esse texto aqui é uma coisa muito forte. Por quê? Porque a glória de Deus foi transmitida. Deus entregou a glória para Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, amém? E a glória significa reputação, significa fama, significa revelação de quem Deus é. Isso é a glória de Deus. É glória de Deus quando Deus se revela. Então, quando Deus se revela, a glória de Deus aparece. E Jesus está falando, eu lhes tenho transmitido a glória. Mas ele fala, por que eu transmiti a glória para estes aqui? Eu transmiti a glória para que eles sejam um. Porque a função dessa revelação compartilhada, dessa revelação impartida, a função de um ensino repartido, de uma pregação da palavra cheio de revelação, é trazer unidade na fé. Então, a função da glória é trazer unidade. A função da glória é fazer... A glória vai gerar visão, a mesma visão, não duas visões diferentes. A glória vai gerar a mesma visão para todas as pessoas que estão recebendo aquela glória. Então, quando você transmite a revelação, quando você transmite a revelação da palavra, essa revelação, ela produz uma visão sobre as pessoas. E a glória também gera manifestação. Deus se revela como aquele que cura, né? Jeová Jirê. E aí as pessoas são curadas, ou seja, a glória de Deus é a revelação do Deus que cura. Então todos vão invocar o nome do Senhor e concordar com o Senhor que haja cura. Então os intercessores vão orar em cima da glória que foi transmitida, em cima da revelação que foi transmitida. Eu lhes tenho transmitido a glória para que eles sejam um. A glória tem essa função de trazer unidade entre as pessoas que estão recebendo a glória. O que a glória não gera, que é algo que gera, a glória não gera isso. A revelação não gera isso. A revelação não gera competição. Então, Jesus falou assim, eu não dei a glória para eles ficarem competindo entre si, porque a competição divide. A competição destrói a unidade. Também a glória não é dada para nós, para autopromoção, promover o meu nome, promover meu ministério, promover a minha vida. Não, a glória não é dada para isso. A glória não nos foi entregue, irmãos, para que a gente seja reconhecido. A glória não é para isso. A glória é para gerar unidade, para que todos sejam um. Amém. E a glória também não gera inveja. Também não é para ter inveja. Então, se está tendo inveja, irmão, as pessoas não estão sabendo administrar a glória de Deus. Não estão sabendo administrar as revelações que Deus dá. E a inveja é terrível. Olha, a pessoa ali, eu vi na internet, alguém teve uma revelação, bem que eu poderia ter tido essa revelação. Bem que eu poderia ter tido essa revelação e curado as pessoas. Inveja. Isso não é fruto da glória de Deus. Isso é obra da carne, né?
E a outra coisa que a glória não faz é gerar divisão. Então, muitas vezes os intercessores precisam lidar com essas situações. Situações de autopromoção, situações de inveja, situação de divisão, situação de competição. E a intercessão recebe essas revelações, mas grava bem o que eu estou te falando, nós temos que vencer as obras da carne e temos que vencer esses espíritos, espírito de autopromoção. Pessoas que querem só se autopromover, o meu nome, que a glória seja dada para mim. Não existe isso. Então, nós temos que orar para que haja unidade. O que essa oração de Jesus está me ensinando é fazer com que a glória gere a unidade. Ore para que a glória gere unidade nos discípulos que estão aqui agora, no ano 2020, e também nos discípulos que vão ainda nascer de novo, pessoas que vão ainda se converter, para que quando elas chegarem, elas encontrem profecias que já estão cobrindo elas, livrando elas da inveja, da divisão, da competição e da autopromoção. Quando você ora desse jeito, você está fazendo a mesma coisa que Jesus está fazendo. Né? Porque senão a glória chega na igreja, a igreja cresce, irmão, porque a glória vai atrair as pessoas. Mas vai ter uma hora que a glória vai ser tão forte que essas coisas começam a aparecer naturalmente. A carne humana faz isso. E aí um acha que é melhor que o outro e pode fazer melhor e acaba dividindo a igreja. E a igreja não foi criada para ser dividida. A igreja foi criada para ser uma. Que todos sejam um, Pai. Então as pessoas se dividem, eu vou levar vocês porque eu tenho uma revelação. Eu vou levar vocês para lá, abrir uma outra igreja porque eu tenho outra revelação. Isso é algo que a glória de Deus não faz. A divisão não está na glória de Deus. Não se divide uma igreja por causa da palavra revelada. Não se divide uma igreja por causa dos milagres. Não se divide uma igreja por causa disso. A divisão é uma obra da carne. Né? E é fruto da competição, fruto da autopromoção, fruto de todo mundo quer ser reconhecido mais do que o outro. Então é muito importante que os intercessores reconheçam que o nosso foco, Senhor, que eles sejam um, Senhor, que nós sejamos um, Senhor, que aqueles que vão se converter sejam um, aqueles pastores que vão ser levantados aqui sejam um, que as pessoas sejam um contigo. E isso é muito importante, que eles sejam um contigo. Se você é um com Cristo, se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? Eu sou um com Ele. Quando você é um com Cristo, você é nova criatura. Agora, se você é um comigo, Renato, você é velha criatura. Se você é um com qualquer pessoa aí, você vai ser velha criatura. Mas se você está em Cristo, se você é um com Cristo, você será nova criatura. Jesus está falando que eles sejam um conosco. Que eles sejam um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito Santo. O que vai nos unir é o próprio Deus. A unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que vai fazer a igreja ficar unida. A unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não pode ser quebrada. A unidade entre os homens é quebrada, irmão. Nós não temos capacidade de manter unidade entre nós. Não temos capacidade. Isso foi perdido no Éden. Isso foi perdido no conhecimento do bem e do mal. Isso acabou, irmão. O filho de Adão e Eva, um matou o outro. Já começou a inveja ali mesmo. Por causa de altar, por causa de glória. Um querendo reconhecimento, outro não. Então nós não temos essa capacidade. Nós temos que reconhecer isso. Eu reconheço isso na minha vida. Então eu só consigo manter unidade no meu casamento se nós somos um com Cristo. Eu só consigo preservar meu casamento se a unidade de Deus estiver operando aqui. Se nós concordarmos, mas de acordo com Cristo, de acordo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa unidade tem que ministrar meu casamento.
Essa unidade tem que ministrar a equipe que eu faço parte, tem que ministrar a igreja. É essa unidade que vai manter a gente unido. Não é a unidade da minha força. Eu não posso forçar, porque eu sou desunido por natureza. Amém? Então, se você se submete a Deus, a unidade de Deus vai começar a operar na tua vida. Amém? E eu queria falar que a unidade atrai a presença de Deus. A unidade atrai a presença de Deus. Tem uma coisa muito forte, irmão, que faz com que Deus venha. É a unidade. Eu tenho dois exemplos aqui, muito tremendos. O primeiro exemplo está no Velho Testamento. Quando os homens se reuniram para construir uma torre. A Bíblia diz que era uma só a linguagem dos homens, era uma só a linguagem e também um só era o povo. O propósito também começou a ser um. O povo se reuniu e falou assim: vamos construir uma torre cujo topo chegue até o céu e vamos fazer para nós um nome. E a gente pode falar da Torre de Babel aqui, mas o que aconteceu quando os homens começaram a edificar aquela torre? O que aconteceu? Deus desceu. Deus desceu. Deus falou assim: vamos descer para ver o que os homens estão fazendo em unidade. A unidade atrai Deus. Você vai ver presença de Deus no altar de Abel. Você vai ver Deus aparecendo em vários lugares, descendo. Mas por que Deus desceu na Torre de Babel? Deus desceu não foi por causa da torre, não foi por causa dos homens, foi por causa da unidade, irmão. Vamos ver o que os homens estão fazendo. Por quê? Porque eu criei esses homens. Eu criei esses homens. Eu sei o que a unidade pode fazer. Foi a unidade que criou todas as coisas. Façamos o homem. Foi a unidade que criou a terra, o mar, que criou os montes, os animais, que criou todas as coisas, que criou a estrela, o sol. Foi a unidade. Um falou, o outro fez. Equipe. Então, quando Deus ele percebe unidade na terra, ele desce. E foi o que aconteceu com a Torre de Babel. Deus falou assim: eu preciso ver lá. Deus estava preocupado com a torre? Não. Deus estava preocupado com os homens? Não. Deus estava preocupado? Não, Deus estava preocupado. Deus não se preocupa, meu irmão. Mas quando Deus enxerga essa unidade, ele é atraído. Vamos descer para ver o que eles estão fazendo lá embaixo. E ele desceu. E começou a acompanhar as obras. E ele via, né, o pessoal levantando tijolo, terra, pedra, alguma coisa assim, né, outro chegando com cimento, sei lá. Ele começou a andar e dar uma olhada e falou assim: olha, né, não haverá mais restrição. Ele falou assim: eis que a linguagem do povo é a mesma. E esse povo é um. Deus está falando ali. Deus desceu e falou assim: o povo é um. E aí ele solta essa: não haverá restrição para aquilo que eles podem fazer. E aí Deus fala assim: bom, eu não posso deixar essa obra continuar. Agora pensa, irmão, o Deus que trouxe o dilúvio, esse Deus que viu aquela torre que estava sendo construída pelos homens, afastados de Deus, uma torre maligna, ele olhando para aquela torre, imagina por que Deus não destruiu a torre, irmão. Deus podia ter mandado uma pedra gigante, uma rocha gigante, para representar o próprio Senhor Jesus, segunda pessoa da Trindade, ter destruído a torre com a rocha. Ele não fez isso. Ele poderia ter matado os trabalhadores, ele também não fez isso. Para acabar com essa obra, ele poderia ter esgotado os recursos. Não vai ter mais pedra, não vai ter mais cimento, não fez isso. Não vai ter mais areia, não fez isso.
Deus não fez isso. Para acabar com a construção da torre, qual foi a estratégia de Deus? Deus confundiu a linguagem. Deus destruiu a unidade daquele povo. E quando você destrói a unidade, você destrói tudo que a unidade é capaz de fazer. Você acaba com o fruto da unidade. Jesus falou para que eles sejam um, para que eles andem em unidade. Se eles forem um, o mundo vai conhecer. O mundo vai saber. Se eles forem um, para que o mundo, para que as pessoas possam crer na tua palavra. Sabe o que acontece com a igreja, irmão? Uma coxa de retalhos. O diabo está trabalhando ao longo dos séculos para que essa oração não se cumpra, mas ele não consegue. Não consegue. A igreja é uma só. Então você vai vendo a igreja se dividindo. Por quê? Porque ele quer impedir que as pessoas recebam o evangelho. Quando você destrói uma unidade, quando você destrói a concordância, quando você destrói a mesma linguagem, você destrói tudo aquilo que essa unidade é capaz de produzir. Deus falou assim, não haverá restrição para aquilo que eles podem fazer. Não haverá restrição. Então nós precisamos acabar com o poder da unidade. A unidade atrai a presença de Deus. E a divisão afasta a presença de Deus. Deus não é dividido. Deus não se divide, irmão. Esse foi o exemplo do Velho Testamento. Está em Gênesis 11, versículo 1 até o 9. E você percebe que no Novo Testamento, quando Jesus ressuscita, irmão, né, eu quero que você guarda isso no teu coração. Jesus ressuscitou. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando saiu daquele túmulo? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando saiu do túmulo, irmão? Eu vou falar para você o que ele fez. Ele saiu do túmulo e foi até dois discípulos. Ele foi buscar dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém. Ele foi buscar dois discípulos que estavam indo para Emaús. Aí eu te pergunto, por que Jesus foi buscar aqueles dois discípulos? Não tinha os 12 discípulos? Os 11? Por que Jesus foi buscar dois discípulos no caminho de Emaús, meu querido? Jesus falou assim, não, eu preciso que vocês voltem. E Jesus saiu do túmulo e começou a caminhar do lado deles. E ele caminhou até o final da tarde. Ele gastou tempo explicando as Escrituras. Que tremendo isso. Por que ele fez isso? Porque ele tinha falado antes da sua morte, fica em Jerusalém. Jerusalém. É em Jerusalém que do alto você vai ser revestido de poder. É em Jerusalém. Tem dois discípulos indo para longe. Por que o bom pastor vai atrás da ovelha desgarrada, irmão? Tem 100 ovelhas. Tem uma que se perde, ele deixa 99 e vai pegar aquela uma que sumiu. Por quê? Porque ele precisa de unidade. O cenário profético que atrai a presença de Deus é a unidade. O cenário profético é a unidade. Jesus foi pegar os dois. Por quê? Eu preciso que vocês estejam todos reunidos no mesmo lugar. Eu preciso que todos estejam reunidos no mesmo lugar. Porque isso vai atrair a presença do Espírito de Deus. Isso vai atrair o revestimento de poder. Então, na Torre de Babel, a unidade atraiu a presença de Deus. Quando ele desce, ele vê pessoas iníquas, ímpias. E a estratégia divina foi acabar com a unidade. Mas quando foi no dia de Pentecostes, meu irmão, quando foi no dia de Pentecostes, Jesus trouxe os dois desgarrados
E qual foi a estratégia para trazer os dois desgarrados de Jesus? Jesus foi lá, caminhou com eles até o final da tarde, compartilhando a revelação, compartilhando a glória. Jesus continuou: eu estou repartindo glória com vocês. Eu estou revelando a palavra para vocês. Porque essa revelação vai fazer o coração de vocês queimar. E isso vai produzir unidade. Meu querido, eles estavam sendo perseguidos, estavam com medo, eles estavam fugindo dos romanos, fugindo dos sacerdotes, fugindo dos judeus, com medo de morrer. Eles voltaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém por quê? Porque Jesus deu a glória para eles. E a função da glória é que todos sejam um. Então, a estratégia de Jesus, irmão, é entregar a glória para aqueles dois. Eles se reuniram e eles ficaram juntos, buscando a Deus em cima da palavra revelada. Em cima da palavra revelada, eles começaram a buscar o cumprimento da promessa. E aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, essa unidade de pessoas que receberam a mesma glória, de pessoas que receberam a mesma revelação, de pessoas que pensam da mesma maneira, de repente, um som e a presença de Deus vem. O que Deus encontra? Deus encontra pessoas buscando a Deus. Pessoas buscando reconciliação com Deus. Não pessoas fazendo uma torre, querendo autopromoção, querendo vanglória, querendo glória própria, querendo colocar ali a torre. Não, a torre. Não. Pessoas buscando em unidade a glória de Deus. Eles estão reunidos ao redor da glória de Deus, irmão. Não estão reunidos em torno da glória do homem. Você não vê no texto bíblico, em Atos, falando que alguém, colocou ali se fosse hoje, a gente colocaria uma placa e vamos saber se a gente é pentecostal, neopentecostal, pós-pentecostal, pentecostal plus, anticaspa, sei lá o quê. Não, você vai ver pessoas reunidas. E o Espírito vem quando tem pessoas reunidas. Quando tem pessoas com o mesmo propósito. Isso atrai a presença de Deus. Você imagina o que isso pode fazer no teu casamento, meu irmão? A Bíblia fala, é melhor serem dois do que um. Porque tem o melhor paga do seu trabalho. Olha só, Jesus fala assim, que eles sejam um, porque a unidade vai atrair a presença de Deus, mas a unidade vai atrair a bênção. É a unidade que vai atrair a bênção. É a unidade, irmão. Então, nós, os intercessores, Senhor, que nós sejamos um. Agora, eu faço parte de uma equipe de intercessão e cada um tem um pensamento, cada um tem uma revelação, cada um tem uma visão da vida, da igreja, ou a visão do mundo. Eu faço parte aqui, eu sou casado, aí eu penso de uma maneira, minha mulher pensa de outra. Como que a gente vai prosperar? Como que nós vamos orar? O que nós vamos gerar? Nós vamos gerar afastamento de Deus. Casa dividida, meu irmão. Todo reino dividido contra si mesmo nunca prosperará. Então, se você se unir com Deus, a unidade de Deus vai produzir a unidade que você precisa. João capítulo 6, Jesus está ensinando, Se você não comer a minha carne, não beber meu sangue, você não tem parte comigo. Ou seja, quer ser um comigo? Você tem que comer minha carne, tem que beber meu sangue. E as pessoas começaram a ir embora, por quê? É duro de ouvir um negócio desse. Eu não sou canibal, cruz credo, o cara é homem, e ainda é feio, porque a Bíblia fala que ele era feio. Feio, não dá, eu não vou comer essa carne, credo. E foram embora, por quê? Porque não estavam recebendo a glória. E quando o pessoal foi embora, Jesus pergunta assim,
para os seus apóstolos, para os seus discípulos: vocês não querem ir embora também? O que Pedro responde para Jesus? Para onde iríamos nós? Só o Senhor tem o quê? Palavras de vida eterna. A palavra de vida eterna gera essa unidade, irmão. E o que é palavra de vida eterna? Palavra de vida eterna é a segunda pessoa da Trindade, é o Verbo. Pedro experimentou a presença de Deus e a unidade de Deus impregnou nele. Eu não consigo deixar o Senhor, Jesus, nem que eu tenha que comer a tua carne, nem que eu tenha que beber o teu sangue de forma literal, mas as palavras de vida eterna é a glória que me uniu. A glória nos uniu. Foi assim que Jesus conseguiu manter os seus apóstolos, ainda que eles não compreendessem a sua palavra. Por causa da glória, irmão. Por causa da presença. Então Deus está trazendo sobre a tua vida, marido, esposa, estratégia para que você seja abençoado. Ezequiel 11, versículo, 1 João 5,7 diz assim: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes em um só propósito. Sabe o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo, irmão, que Deus não discorda. O Pai não discorda do Filho, o Filho não discorda do Pai. O Espírito não discorda do Filho nem do Pai. E o Pai e o Filho não discordam do Espírito. É assim que Deus é o Todo-Poderoso, por causa da concordância. Por causa dessa unidade forte demais, essa unidade tremenda, essa concordância no céu, faz com que o governo seja estabelecido e o governo permaneça sobre os ombros dele. Essa concordância, meu querido, essa concordância. Amém? É por isso, meu querido. É por isso que Jesus falou assim: se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa, se dois concordarem, será concedido pelo meu Pai. Porque o meu Pai, ele é unidade. O meu Pai é unido. O meu Pai ama a unidade. Não há restrição para quem se une. Não há restrição para aquilo que você pode fazer. Foi a palavra que o Pai deu quando desceu para ver a torre. Jesus falou a mesma coisa. Se dois concordarem, concorde com seu marido, concorde com a sua esposa, encontra um ponto de concordância. Amém? Olha a promessa de Deus. Ezequiel 11:19 diz assim: e dar-lhes-ei um só coração. Um só coração. Eu lhes darei um coração. Quantos corações ele vai entregar? Um. Espírito novo porei dentro deles. Olha só, meu querido. Tudo que a Bíblia fala, ela fala de uma maneira sequencial. Então, eu prometo para vocês que eu farei, número 1, primeira coisa que eu farei, um coração. Um só coração. Eu dar-lhes-ei. Eu estou falando com o povo, eu estou falando com uma coletividade, eu estou falando com um grupo de pessoas. Eu vou dar um único coração. Então, primeira coisa que eu vou fazer, unidade. Depois, Espírito novo coloco dentro de vocês. Eu não posso colocar o Espírito dentro de vocês se vocês não tiverem um único coração. O que aconteceu no Pentecostes foi isso, quando eles estavam juntos no mesmo lugar. O Espírito novo veio. O Espírito veio, cumprimento dessa promessa. Número 3, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eles serão
e eu serei o seu Deus. Olha só, a promessa de Deus está dizendo: eu sou um Deus de um povo unido. Eu não sou o Deus de um povo dividido. Eu não sou um Deus de um povo dividido. Eu sou um Deus de um povo unido. Eu sou um Deus de uma família unida. Eu sou o Deus de uma igreja unida. Eu sou o Deus de pessoas que se reúnem, de pessoas que se formam um. Que eles sejam um, como nós somos um. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Glória a Deus. Deus está aqui. Deus ama a unidade. Amém. Deus ama a unidade. E quando você fala em unidade, você está falando do próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você recebe a unidade divina, você pode gerar unidade com as pessoas que você tem aliança, com as pessoas que você tem concordância, com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que você congrega, quando você deixa que a unidade divina, quando você permite que Deus responda essa intercessão de Jesus. E se você é intercessor, meu querido, ore por unidade. Se você é um ser humano e vive em uma família, e vive em uma coletividade, Senhor, que nós sejamos um. Você quer uma oração que Deus gosta de ouvir? Uma intercessão que Deus gosta de ouvir? Que nós sejamos um. Que nós sejamos um aqui em casa. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Porque você está não só orando o que Deus gosta de, né, o propósito de Deus, mas você está concordando com a oração do Filho. Você está orando o que o Filho orou. E você, como filho, vai ter a sua resposta em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então, que Deus te abençoe. Vamos orar para que o Senhor nos dê graça. Porque não está na nossa natureza essa unidade toda. Nós precisamos ser transformados por Deus. Precisamos da ação do Pai para gerar essa unidade dentro de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, sim, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é poderosa. Obrigado, Pai, por tanta revelação a respeito da unidade e a respeito do Seu agir na nossa vida. Pai, nós queremos implorar o Teu perdão, Pai, pela inveja, pela autopromoção, pela competição e também, Senhor, pedimos perdão por tudo aquilo que nós fizemos que dividiu, Senhor, a família, a igreja, as empresas, os lugares onde nós passamos. Talvez tenhamos dividido pessoas, feito fofocas, falado mal de pessoas. Isso trouxe divisão. Falamos mal do irmão, por isso ele ficou bravo e acabou abandonando amizades. Queremos pedir perdão, Pai, porque isso está na nossa carne, mas nós queremos uma transformação. Queremos a ação do Teu Espírito, queremos que o Senhor me faça um contigo, me faça um com a minha esposa, me faça um com a minha família, me faça um, Pai. Me ensina a ser um com as pessoas que o Senhor colocou do meu lado, em nome de Jesus. Me ensina a ser um, Pai, porque nós temos uma aversão a sermos um com outras pessoas. Isso é natural, mas o Teu Espírito pode mudar o nosso interior. Então, Pai, nos ensina que a unidade do Senhor opere dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Semana que vem a gente volta com mais um assunto sobre intercessão, que nessa semana você possa orar o que Jesus orou, né? Ore por unidade. Aonde você estiver, não importa aonde aí, Senhor, que eles sejam um. Compartilha também a glória, né? Compartilha a palavra, compartilha a revelação. Você vai ser uma pessoa que ajunta, não espalha. Por isso que Jesus falou, né? Quem comigo não ajunta, está espalhando. Então comece a juntar, irmão. Vai no caminho de Emaús, pega aquele que está desgarrado, faz alguma coisa, né? Mas compartilhe a glória com alguém. Você vai estar produzindo unidade. Deus te abençoe. Fica na paz. Até mais.